Hosana ao filho de Davi. Quem de nós, cristãos, não tem ouvido até hoje esse grito de louvor? Hosana ao filho de Davi. Pois bem, esse foi o clamor que o povo de Israel levantou a Jesus. Hosana ao filho de Davi. Porque havia uma promessa de Deus, e as promessas de Deus não falham. Não falham. Quando ele disse, depois de Davi, eu vou suscitar um profeta maior do que Moisés, que vai nascer da família de Davi e que vai reinar para sempre, será o meu filho predileto, e assim por diante. Então significa, o povo de Israel esperava o filho de Davi. Tanto que quando Jesus entra em Jerusalém, o clamor do povo que reconhece em Jesus o Messias é Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Só quando nós conhecemos esta profecia, que está no livro de Samuel, é que nós podemos entender a importância de que Jesus tenha nascido da descendência de Davi. E o texto do Evangelho de hoje, que é também segundo Mateus que escrevia para o povo de Israel que se convertia ao cristianismo. Então, para judeus que se tornavam cristãos, que conheciam as Escrituras. Então, Mateus se dedicou a mostrar como Jesus cumpriu as Escrituras. E então, o que ele apresenta? Ele apresenta a situação de José e Maria, que estavam oficialmente casados, mas antes de viverem juntos, era costume em Israel que se casavam oficialmente, mas cada qual ficava em sua casa por algum tempo. E nesse período, que às vezes demorava mais de 3, 4 meses, então Maria ficou grávida. José sabia muito bem que não era o pai dessa criança. O castigo para uma mulher adúltera era o apedrejamento fora dos muros da cidade. E José, que amava Maria, não queria vê-la apedrejada. Então ele concebe um plano. Eu vou deixá-la secretamente. Então o povo imagina que é meu filho, ela não vai ser apedrejada e nem eu fico na desonra. Mas eis que Deus intervém, como interveio para anunciar o nascimento virginal de Jesus, vindo de Maria, e de José, filho de Davi. Olhe bem, José, filho de Davi, porque a descendência vinha pela linha masculina. Embora Maria fosse também descendente de Davi, mas a descendência só contava pela linha masculina. Então era José que daria a descendência davídica a Jesus. E em sonhos, tal como José do Egito, o patriarca do Novo Testamento, José, recebe essa convocação. José, filho de Davi, não temas tomar Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. O mesmo recado que foi dado a Maria é dado a José. E José se levanta e acolhe Maria como sua esposa. E daí então Jesus vai ter oficialmente a descendência davídica, porque José assume essa paternidade. José assume essa paternidade. E assim se cumprem as profecias. Jesus, filho de Davi. Então, quando nós celebramos o Natal, celebramos o cumprimento da promessa de Deus. Um Deus fiel. O povo esperou longamente. E aqui eu poderia, mesmo prolongando um pouco a nossa conversa, lhes contar uma breve história que ilustra o tempo do Advento e nos dá o suporte espiritual para o tempo do Advento. O grande guerreiro Ulisses, o grande combatente do exército, que estava sempre vencendo, ele deu uma pausa nas guerras
e então disse para sua esposa Penélope, né, agora nós vamos casar. E logo depois do casamento, ele foi convocado para a guerra. E as pessoas diziam, olha, ele não volta mais. Um dizia, ele já morreu. Não havia os meios de comunicação que nós temos hoje. E então ela dizia, não, ele não morreu. Ele prometeu que iria voltar. Ele ia voltar. E os pretendentes, então, ficavam, porque ela era bela, e ficavam insistindo, case comigo, ele não volta mais, ele já lhe esqueceu. Né? Então, o que Penélope fez? Ela começou a tecer um tapete. E, começando a tecer esse tapete, de dia ela tecia o tapete, e de noite ela desfazia o tapete. Quando chegava um pretendente, ela dizia, quando eu terminar esse tapete, eu caso com você. Mas nunca terminava, porque a esperança dela era muito grande. Então, ela ficou tecendo e desfazendo esse tapete, até que um dia o seu herói chegou, voltou, e os dois celebraram novamente o encontro. Assim é a nossa esperança do Advento. Nós esperamos o Senhor e não desistimos dessa esperança.